Bom, vamos lá. A proposta de hoje é a gente falar sobre como trabalhar com efeitos especiais no Brasil, tá? Esses encontros ao vivo, né, fazem parte do nosso Tira Dúvidas semanal, tá? Voltamos hoje, depois nas nossas férias aí de fim de ano. Eles atendem todos os cursos da escola, então de vez em quando vai ter uma aula ligada a efeitos especiais, outras vezes de roteiro, outras vezes de cinema audiovisual. Vai ser um prazer se vocês estiverem aqui sempre. É muito bom quando tem gente, quando tem vocês aí. E a proposta de hoje é a gente falar aqui sobre. Deixa eu abrir meu PowerPoint aqui. Sobre como trabalhar com efeitos especiais no Brasil. Tá? Vou ser bem pontual aí. Embora o nosso curso de cinema audiovisual tenha ênfase em efeitos especiais, então quem é desse curso vai aproveitar bastante esses conhecimentos. As pessoas do curso de efeitos especiais vai aproveitar bastante esses conhecimentos. Eu vou trazer muita coisa prática aí do set de filmagem, tá? E como o mercado ele age, o que são os efeitos especiais, que áreas que tem, né, dentro dos efeitos especiais, é muita coisa, pessoal, muita coisa. Então, vou usar essa aula para justamente entrar nesse assunto, aproveitar essa aula para entrar nesse assunto e tratar dessas questões, tá? Então, o que a gente vai fazer hoje? Do que a gente vai falar hoje, né? Primeira coisa, quais produções, né? Quais produções que vão utilizar aí os efeitos especiais? Então, de repente, se é do teatro, ou de repente se é do cinema, você vai começar a ver, então, outras áreas que não somente a sua, né? A sua área específica. De repente está no teatro, então olha para o cinema, olha para a televisão. Vamos abrir um pouco a mente nesse conteúdo. Tipos de efeito e mercado, vamos falar sobre isso hoje também. Vamos falar um pouquinho sobre quanto cobrar. A gente já deu uma aula aqui sobre precificação, tá? Mas eu vou falar brevemente e depois vou mandar vocês assistirem essa aula que está no sistema de vocês. Tá? A precificação é importante, a gente usa as tabelas aí como ponto de partida aí do SimCine, mas já ensinei vocês a como precificar. Uma parte importantíssima, pessoal, de verdade, assim, eu acho que quem trabalha já com efeitos é mais fácil, né? É mais como lidar com equipe, com atores. Eu vou contar umas histórias para vocês aqui hoje, que eu acho que vai valer a pena vocês ouvirem, porque a experiência que vocês vão pegar para vocês, para utilizarem, saber o que fazer e o que não fazer. E eu vou dar também uma sugestão para a sua carreira de profissional aí dos efeitos especiais. Sugestão assim do caminho que você pode trilhar, tá, para ter melhores resultados. Primeira coisa, vamos entender aqui o que são os efeitos especiais. Quem vem nas aulas, geralmente eu sempre bato na tecla. Vamos falar aí um pouco academicamente, né, o que são os efeitos especiais. Se você procurar aí em alguns livros, alguns vão tratar que efeitos especiais são efeitos práticos e efeitos feitos no computador, tá? Outros autores vão separar efeitos especiais, são aqueles práticos feitos em set. Se você está no set, você percebe que ele está sendo feito, tá? Há uma separação em relação aos efeitos visuais, que são aqueles efeitos que são feitos no computador, tá? Então, aqueles efeitos que você vai, de repente, construir cenário, né, no computador, vai colocar, de repente, um tiro de efeito visual, que eu acho muito ruim, mas tem gente que gosta, tudo bem. Eu gosto muito de trabalhar com os dois tipos de efeitos, tá? Efeitos especiais e visuais em comunhão, tá? Mas a gente precisa, para começar a nossa discussão de hoje, delimitar muito bem que efeitos especiais são efeitos práticos, tá? Pra gente, efeitos práticos. Como é que eu fiz isso, tá? Para quem não me conhece, eu sou o Delson, eu sou professor da escola e fundador da Escola de Efeitos Especiais. Tá? Tive uma vida aí desde 2011, trabalhando aí com cinema e audiovisual, e na área acadêmica também trilhei minha jornada, né? Trilho até hoje, na verdade, tá? Me formei aí, especializei em cinema, fiz mestrado em cinema, doutorado em cinema. Eu estudo western e o cinema catástrofe no Brasil. E, enfim, ajudo produções aí com os efeitos especiais e também faço as minhas próprias produções, tá? E, e essa questão ela veio justamente no trabalho do doutorado de cinema catástrofe. Eu precisei separar lá o que era efeitos especiais de visuais, tá? Cinema catástrofe, para quem não sabe, filmes como Independence Day, The Day After, Armageddon, é o cinema catástrofe, tá? Então lá eu peguei um autor e falei assim, não, esse autor realmente ele separa muito bem, eu vou tratar essa separação e vou aplicar na escola, tá? Quais produções que a gente efetivamente vai utilizar, pode utilizar
os efeitos especiais, tá? Em que tipo de serviços a gente pode aplicar os efeitos especiais? Quando a gente fala em gênero, né? O western no Brasil é um pouco difícil, ele vai virar muito mais um filme sertanejo em relação aos gêneros, tá? Mas nesse filme do sertão você utiliza efeitos especiais também. Terror também utiliza efeitos especiais. Drama também utiliza efeitos especiais. Cinema catástrofe, o que eu quero dizer assim, que qualquer gênero tem a possibilidade de utilizar efeitos especiais, qualquer gênero, tá? Então, eu percebo que muita gente, pelo menos aqui em Santos, eu sou de Santos, litoral de São Paulo, muita gente aqui em Santos, dos alunos, meio universitário, o meio das pessoas que trabalham mesmo, são muito embasados aí no drama, tá? Então, assim, dificilmente conseguem sair para uma produção ficção científica, terror, são muito embasados no drama. Talvez isso seja uma coisa que academicamente ocorra no Brasil inteiro, tá? Mas no drama também dá para usar efeitos especiais, tá? Seja de um tiro, uma maquiagem, alguma truncagem, tá? Então você utiliza em qualquer gênero. TV, né? Você pode utilizar em novelas. Avenida Brasil tinha muito tiro, né? Não sei se vocês lembram. Não tinha muito, né? Mas tinha tiro lá. Uma novela era bem interessante de assistir. Programas, aquele programa do Pânico, perdão, Pânico, né? Quando tinha um Pânico na TV, eles utilizavam muitos efeitos especiais para caracterizar aí os personagens. Então, eu vi algumas entrevistas deles pagando muito dinheiro para um cara lá da Argentina fazer essa caracterização, porque não tem no Brasil. As pessoas que eu conheço, geralmente, eles aproveitam muito mais o mercado externo, tá? Para fazer as suas produções, vender essa caracterização. Então, aqui no Brasil, tem uma brecha aí, tá? Uma brecha bem interessante, pouca gente faz. Seriados também, tá? É claro que seriados também você vai utilizar aí efeitos especiais. Gosto muito dos seriados que tem esse quê de efeito especial, né? Que tem, de repente, qual é aquela série de vampiros? Vou me lembrar um momento, mas é muito parecido aí com os filmes do Quentin Tarantino, tá? Tem muito trash nessa série, eu vou lembrar o nome dela. Até o final da aula eu prometo que eu lembro, mas seriado também usa bastante efeitos especiais, tá? Seja por maquiagem, por tiro, explosão, efeitos com luzes, tá? Então, tudo isso aí utiliza efeitos especiais. Streaming, que é óbvio, né? Óbvio. Você vai ligar o Netflix, vai ligar lá o Prime, Amazon Prime, você vai ver que tem muito efeito especial, efeito prático, né? E também tem muito efeito especial e visual juntos. Internet, né? Pessoal, isso é uma coisa que, na internet, geralmente, são canais ligados à maquiagem, muito mais ligado à maquiagem que eu percebo que existe. Então, há uma brecha aí, porque eu acho que pouca gente ainda está entendendo como misturar os efeitos, tá? Então, tem gente que faz maquiagem, mas não faz prótese. Tem gente que faz prótese, mas não faz maquiagem. Tem gente que faz prótese e maquiagem, mas não faz tiro. Quando você começa a aproveitar para misturar esses efeitos, aí pode ser uma coisa bem diferente, tá? Se você busca se deslocar no mercado, tá? Mas você pode atuar aí em canais do YouTube, Instagram, TikTok, tem um espaço aí para você atuar efetivamente com efeitos especiais. Beleza, e delimitamos aí alguns, muito mais no cinema, mas claro, no teatro também você pode fazer, tem bastante gente do teatro que está procurando a escola para fazer os cursos e aplicar tiros e explosões, não apenas as maquiagens e próteses. E eventos também, não, dois públicos que eu não coloquei aqui, mas são públicos muito interessantes que chegaram para a gente. Primeiro público, as pessoas que fazem treinamento para bombeiros. Cara, nem sabia que tinha esse público, mas está chegando gente que é desse público, que quer usar os efeitos especiais para realizarem aí treinamentos, tornarem os treinamentos mais reais. E eventos também, não sei se vocês acompanharam, mas eu acho que uns 3 meses atrás, me chamaram lá em Alphaville, em São Paulo, para fazer tiro em corpo, um evento de advogados ao vivo. Nossa, foi muito legal, foi muito legal. Aí, né, o evento ao vivo, um monte de advogado, né, eram 3 especialistas como advogados, então, na área criminalista. Então, eu instalei lá os sensores. No advogado eu tinha que dar um tiro só que qual a diferença, né, do tiro pro cinema para o tiro do teatro, né? No cinema, eu
se falhar o sensor ou se não ficar muito boa a cena, eu posso, né, voltar, né, preparo a camiseta, volto e refaço, né, tudo bem. Muitas vezes você vai ter que preparar aí 2, 3, 4 camisetas, né. Então, já no teatro ou no evento, meu, é ao vivo, eu tenho que garantir muitas vezes colocando um sensor mais 2 ou 3 reservas, né. Se um falhar, tem outro, se outro falhar, então nesse específico não falhou, né, mas é um nicho que pagou com um valor relativamente bem interessante para uma, nem uma diária foi, eu cheguei lá, foi saí de Santos, né, Santos até Alphaville 1h30. Aí saí daqui umas 6 horas, tomei café por lá, fui até o evento, conversei lá com as pessoas a pessoa que recebeu o tiro, 9 horas fiz o efeito, 9h30 finalizou o trabalho e voltei para casa, tá. Um bom valor, tá, que foi pago, então, nesses eventos, tem um espaço, tá, para que você atue, assim como escape rooms também você pode atuar, e casas temáticas aí ligadas à alimentação também. Já umas 3 casas que ligaram pra gente aqui perguntando sobre efeitos especiais, só que era muito longe, a gente costuma indicar para os alunos, né, quando a gente não consegue ir, era muito longe. E aí a gente preferiu aí passar, eh, para outras pessoas. Pessoal, só para confirmar, vocês estão me ouvindo bem aí? Todo mundo está me ouvindo bem? Me dá um ok aí, só para saber se de repente tô meia hora aqui falando sozinho. Ia ser uma tristeza, meu coração ia doer muito. Legal. Vamos lá, deixa eu voltar aqui então. E aí você pergunta: "Pô, mas quais são então os tipos de efeito?", né, meu, tem muito efeito especial, tá. Eu vou tratar de alguns aqui para que você veja, reflita. Alguns a gente aprofunda bem aqui na escola, outros nem tanto, porque são muitos, né. A gente está procurando, inclusive, alguns profissionais que sejam capacitados a dar esses cursos para aprofundar ainda mais em relação a efeitos especiais. Só que é um trabalho que, assim, tem muita gente boa espalhada, tá. Então a gente vai conversando, vai entendendo se tem talento para dar aula, se rola dar aula, enfim, mas tem muitos efeitos especiais. Primeiro são os tiros e explosões, tá. Esses aí, vocês têm no curso de efeitos especiais, então vocês já sabem quem é o fornecedor, que a gente usa bastante esse fornecedor, tá, com sensores você coloca por dentro da camiseta e você consegue acionar. Os valores pagos em relação a esses efeitos, geralmente são bem interessantes, quer dizer, você tem o custo lá dos sensores, dos materiais que você vai utilizar, e você consegue cobrar aí num dia aí de cerca de R$ 1.500, R$ 2.000, um valor bem interessante mesmo, tá. Ainda tem pouca gente que faz no Brasil, tá, a gente está cada vez mais crescendo, 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 de repente você está numa região que está faltando alguém que faça alguns trabalhos nesse sentido. Cara, você sinceramente, o que eu faria? Maquiagem virou uma coisa, algo muito legal, tem bastante gente que está fazendo. Se você faz maquiagem e consegue unir no teu set de efeitos tiros e explosões, muitas vezes você entra no mercado por tiros e explosões, já que pode ser que o mercado de maquiagem no seu micro-região esteja um pouco saturado, e lá você começa a usar uma coisa, outra, e acrescentar mais e mais aí, tipos de efeito, tá. Então eu considero muito que a questão de você entender múltiplos efeitos vai te ajudar muito a você, crescer no seu mercado. E muitas vezes você entendendo esses múltiplos efeitos, você começa a crescer tanto que você tem que montar uma equipe. Então você vai entender todos os efeitos, todos esses efeitos, e você vai conseguir, de repente, encontrar alguém aqui que faça tal tipo de efeito, outro que faça outro tipo de efeito, e você consegue aí montar uma equipe bem interessante para trabalhar e para fazer as produções, tá? Então, tiros e explosões. Existem aquelas explosões que elas são grandes explosões, né? Então, você vai usar aí combustível, tá? Essa a gente não trata no curso. Por quê? Porque a gente acha, às vezes, um pouco perigoso a gente passar esse tipo de conteúdo nesse momento, né? A gente prefere aí fazer de uma outra forma, a gente está refletindo como vai fazer isso. Mas as pequenas explosões, sim, a gente ensina. Então, explosão em objeto, né, explosão em parede, você tem a explosão com canhão. Então, todas essas aí com sensores que você faz de forma controlável. Então, você faz boas cenas, excelentes cenas com esses
com os tiros e explosões, tá? É um nicho que, sinceramente, assim, não é todo mundo que faz, e que bom ter um espaço bem interessante para vocês. Próteses e maquiagem, né? Então, maquiagem. O que que eu percebo com maquiagem? Vou dar minha opinião sincera sobre maquiagem. Há um conhecimento daquela maquiagem que é feita muitas vezes aplicada no cinema, mas com os materiais do teatro, tá? Ou com os materiais de algo que não seguraria, por exemplo, a temperaturas muito altas, porque poderia começar a derreter aí no rosto do ator, tá? Então, o que eu percebo é que o que falta é essa separação. O que que é do cinema, o que que é dos vídeos, né, feitos em casa, que são rápidos. Porque no cinema, às vezes, o ator vai passar o dia inteiro, né, com maquiagem. Então você precisa ter alguma coisa que realmente segure o tempo inteiro, né. E esse conhecimento é importante, né, assim como o teatro também, tá. Próteses também, né, então você consegue aí juntar uma coisa a outra. Existem N tipos de próteses, né, com látex, silicone, espuma de látex, você tem vários tipos aí de materiais. Efeitos com luzes, né, cara, são efeitos que você precisa entender. Só para voltar aqui, prótese e maquiagem a gente trata no curso também, aprofunda bem nas próteses, eh, ligadas aí ao látex, tá. E todo o processo aí de você tirar o molde, seja com molde bipartido, né, com molde único, então até a modelagem também você aprende. Tipos de efeito aí, né, os efeitos com luzes. Você precisa nesse tipo de efeito ter um certo conhecimento técnico de eletricidade. Então a gente tem uma parte no curso que trata de efeitos com luzes, tá? Você tem um certo controle. Não sei se vocês lembram aí, se vocês viram Stranger Things, então tem uma cena lá que um dos personagens, ele tá no outro mundo e a mãe quer se comunicar com ele que tá no outro mundo. Então as lâmpadas começam a acender, a oscilar embaixo de cada letra que tá disposta aí na parede, tá? Então esse é um efeito que você consegue fazer aí com uns R$ 200, R$ 250, tá? É algo que é bem interessante. Efeitos com sangue, então, pô, você quer fazer aquele efeito, né, jorrando, sangue saindo na garganta, a gente trata também alguns efeitos com sangue, mas repare assim que cada um desses, se tiver um profissional que manja muito profundamente de cada um desses, cara, o mercado nacional em relação a esses efeitos vai ficar muito interessante, tá? Só que hoje eu entendo que o Brasil ainda não tem essa capacidade de ter esse afunilamento. Porém, daqui a 5, 10 anos, eu prevejo que pode ser que tenha esse tipo de aprofundamento e especificidade, esses efeitos, tá? A gente está com boas produções nacionais, gosto muito do Nordeste produzindo, acho muito boas produções. Então aqui efeitos com sangue também, geralmente também se utiliza junto com próteses, junto com maquiagem, junto com tiros, né. E o próprio sangue, realizar, né, o sangue falso, ele tem diferença em relação ao sangue teatral, ao sangue que você vai, né, no Halloween, por exemplo. Você vai trabalhar aí com luzes, tipos de pele diferentes, então você tem que saber como produzir esse sangue. E não é todo mundo que produz igual. Fui fazer um trabalho lá em Minas Gerais, tipo, dezembro, novembro, dezembro, em Uberaba. A gente foi fazer um longa lá. Aí eu cheguei lá em Uberaba e tinha uma maquiadora já lá. Então eu fui especificamente para fazer efeito do tiro em corpo. Aí tinha um ator, que um ator da Globo, para fazer esse filme, não posso falar quem é, porque por questões contratuais por enquanto, mas é um ator da Globo lá. E a gente tinha que fazer um sangue lá para botar dentro né, fazer o efeito do tiro em sangue. Nesse momento, já estou entrando até um pouco em relacionamento, né? Eu estou entrando numa equipe que já está lá há 15 dias, então se eu chegasse na equipe, né, me colocando de uma forma, passando por cima da maquiadora, que também era a diretora de arte também, ia ficar uma coisa, né, não ia ficar legal, o clima não ia ficar maneiro, né. Então, o que a gente faz nesse caso, né, quando a gente chega para fazer efeitos específicos? Cara, a gente vai chegar, vai conversar com a equipe, chega um dia antes, né, então cheguei um dia antes, conversei, fui ver como é que era o cenário, conversei com o ator, né, fui ver se ele já tinha feito,
cenas com tiro. E aí, cheguei pra maquiadora e falei assim: "Olha, vamos fazer o sangue?" Ela falou assim: "Vamos, como é que você faz?" Eu falei assim: "Ó, me fala você, que daí a gente vai vou me guiar pelo que você faz, tá? O que a gente precisa é o seguinte, como você é a diretora de arte, que também quem tá acima, né, dos efeitos, saiba que a gente vai ter uma roupa preta e branca, tá? Então o sangue vai contrastar com o branco, mas no preto já não vai tanto, né? Então esse sangue ele tem que ser um pouquinho mais claro, né?" Aí a gente fez as receitas, né, ela falou assim: "Ah, minha receita é essa aqui", eu falei: "Ah, eu geralmente não uso isso", né, então usava lá um pouco de, Toddy, que dava um tom um pouco mais amarelado, e eu usava simplesmente uma tinta mais amarela, tá. Aí eu, né, não existe um certo ou errado, tá, são 2 receitas. E aí eu conversamos e falei assim: "Vamos seguir a sua, né, vamos lá, você tá na maquiagem, esse o sangue vai você já tá fazendo sangue em outras cenas, esse sangue vai complementar o meu efeito, então bora". Meu, a gente sentou juntos, a gente não tem pena que não tem foto, não deu tempo de tirar foto, mas a gente sentou lá, a gente se melou todo juntos e foi mó gostoso. Você chega numa equipe, com uma estrutura boa, né, e você chega devagar, né, entendendo, não tem como dar errado, né. Então, efeitos com sangue, são bem interessantes. Stop motion, né, o que que é o stop motion? São aquelas, sabe aquelas cenas que você, eh, tá a câmera aqui, né, então ela vai bater fotos, vamos pegar fotos, né. Então o movimento acontece e a cada movimento, a cada, sei lá, 20 20 fotos por segundo, é como se batesse 20 fotos por segundo. Dá uma sensação de que tá um pouco travada essa imagem. Esse é o stop motion, tá. Então o stop motion tem um cara aqui que é o Fábio Yamagi, esse cara é fenomenal no stop motion, já fez stop motion para o Itaú, ele fez, animação, eh, não só com figuras, né, com impressões, mas com roupa, com, eh, com filme de fotografia. Esse cara é fantástico. Se vocês puderem pesquisar sobre ele, Fábio Yamagi. Eu já fiz um bate-papo com ele há muito tempo atrás. E esse cara me deu aula também na época da faculdade. Mas eu sempre fui muito fissurado nele, assim. O trabalho dele é fantástico. Então, stop motion você consegue também, né, fazer algumas cenas aí, eh, de efeitos especiais, né. Muito mais antigamente, claro, fazia muito mais antigamente cenas com stop motion aí, efeitos especiais, né, os monstros se mexendo, né. Mas ainda hoje sim, tem um efeito estético bem interessante stop motion, também é uma área aí dos efeitos especiais. Miniaturas, né, então, pô, às vezes você eh, vai trabalhar com, de repente, fazer um carro capotando no fogo. Você consegue fazer isso com miniaturas, né? Você pega aí, Independence Day utilizou miniaturas, Titanic utilizou miniaturas, tá? Então, às vezes você consegue fazer e falta gente que manje bem de miniaturas, mas é uma área também dos efeitos especiais. Mate painting, né, hoje você digitar essa técnica aí na internet, você vai encontrar muito mais coisa aí de efeitos visuais, tá, você faz facilmente a composição das imagens com programas como After Effects, tá, Adobe After Effects, por exemplo. Só que esse Mate painting que eu estou citando é com um efeito especial, feito lá antigamente, por exemplo, lá com, Star Wars, né, que eram pinturas, né, os cenários pintados, então tinha lá os bonequinhos, né, os exércitos pintados, né, à mão. Cara, que interessante. Mas tem aí, né, uma área também para quem de repente gosta dessa parte de pintura, ter um aprofundamento. Essa área eu acho fantástica, né? Robótica e mecânica. Cara, você começa a colocar aí, né, os personagens, né, os monstros, eles vão ter os seus movimentos. Cara, essa é uma área. E assim, eu vou ser sincero com vocês, eu converso com bastante gente de robótica, mas ninguém aprofunda, na área do cinema. Cara, isso é uma coisa que aqui no Brasil, a gente não tá, vamos pontuar uma coisa, a gente não tá tão desenvolvido como lá fora, tá? Não estamos tão desenvolvidos, a gente está num processo aqui. Então aqui muitas vezes falta esse profissional que ele aprofunda bem. Então se outro dia veio um cara da robótica, ele querendo fazer um conteúdo de efeitos especiais voltado para robótica. Então acredito que para o tempo que a gente está aqui em relação no Brasil aos efeitos especiais, esse profissional está nascendo ainda, ele está consumindo alguma coisa de cinema e ele está nascendo. Eh,
Só para confirmar aqui, todo mundo tá me ouvindo aí? O som tá bom? Beleza, continua aqui então. Daqui a pouco eu vou abrir para as perguntas, tá bom? A Alessandra levantou a mão, daqui a pouco eu abro para as perguntas, tá bom? Pode ir levantando a mão quem quiser fazer pergunta. Depois eu vou tá aqui. O iWork, tá? Tem esse nome, né? Às vezes você pode encontrar por outros nomes, tá? Mas são aquelas cenas que, né, a pessoa vai e vai voar com um cabo, né? Segurando um cabo de aço. Então ela vai dar uma pirueta, tá? Então, isso também. Eu sei que no Nordeste tem uma empresa que é especializada nisso, tá? Mas aqui, por exemplo, em Santos não tem, tá? Olha quanta brecha, pessoal. Olha quanta brecha que tem de mercado que pode nascer aqui depois desse nosso bate-papo de hoje, tá? Então, essa área é ligada aí aos estantes, né? As coreografias de luta, né? Você pega lá o Homem de Ferro, né? Algumas cenas, ele está sendo filmado aí com os cabos segurando. Pô, que bacana. Chroma key. Chroma key é o seguinte, aí você vai falar assim, mas chroma key é efeito visual. Cara, chroma key é efeito visual e especial, né? Visual porque você vai acrescentar na pós-produção, mas especial porque também você tem que fazer o planejamento, tem que ter no set, você consegue ver que é uma tela verde no set, né? Então muitas vezes quem vai fazer o chroma key é a direção com o fotógrafo, tá? Mas o que eu sinto? Existem alguns detalhes importantes do chroma key que muita gente não sabe, tá? Vocês têm no curso aí uma etapa aí de chroma key, a gente fala aí sobre crominância, chroma subsampling, que te ajudam a entender como fazer um bom chroma key, tá? Mas nada impede também de ter você ser um cara híbrido aí que vai de repente da fotografia e o chroma key. Tem espaço, tem espaço. E às vezes é bem fácil perder a mão no chroma key, bem fácil mesmo. Aí outros tipos de efeito, né? Aí, soluções criativas. Já trouxemos alguém aqui para falar com vocês sobre neve, sobre fuligem, sobre chuva, sobre fumaça, sobre fogo. Pessoal, tá no sistema de vocês, essa aula eu deixei no sistema de vocês. E são fornecedores nacionais que, de repente você quer fazer algo, né, que tenha fuligem, chuva, fumaça, cara, tem lá o fornecedor. Tem uma aula que aprofunda bastante sobre isso, tá? Soluções bem criativas. Então a gente tem esses tipos de efeitos especiais. Olha quanta coisa tem, né? Vocês imaginaram que tinha tanta coisa assim de efeitos especiais? De verdade, vou até ver aqui se você tem alguma resposta. Pode mandar uma mãozinha se vocês... Vocês imaginavam que tinha tanta coisa de efeitos especiais assim? Cara, tem muita coisa aqui. E que legal, que era pra gente atuar. E a relação com os efeitos visuais, como eu falei, muitas vezes um efeito que é interessante, né, no cinema na realidade, ele vai ser híbrido. Você vai fazer alguma coisa na produção, né, no momento da captação, mas a pós-produção também vai precisar de algo, tá? E atenção para isso, porque você pode focar somente nos efeitos especiais. Ok, você vai estar na sua área, né? Vai estar ampliando até dentro dessas sub-áreas que eu apresentei, a área de efeitos especiais. Só que se você começa a entender os visuais também, quando você chega numa conversa em equipe, cara, flui muito. E você vai acrescentar muito, porque tem muita coisa que as pessoas não sabem. Eu falo aqui em Santos, eu acho que é a única cidade do Brasil que tem o selo da Unesco de criatividade do cinema. Santos. Aqui tem duas ou três faculdades de cinema. Cara, eu vou te falar, dificilmente não sabem. Dificilmente sabem. Isso é uma brecha. Quanto cobrar, né? Eu já falei para vocês que tem uma aula, né? Que é uma aula da gente aí que está no sistema de vocês também, que está ensinando como precificar. Então, como você realmente chega para, né, decidir o valor que você vai cobrar para o seu cliente, né? Então, vai depender muito, assim, da técnica, né? Você tem as horas lá do SimCine, que a gente passa a tabela, como uma base, não é para você seguir a risca. Às vezes você pode, né, dependendo do teu mercado, você pode cobrar um pouco a mais, um pouco a menos, né? Mas é importante qual a técnica que você vai usar. E aí você vai ter que entender quantas horas de trabalho você vai utilizar entre testes e entre execução, tá? Não cai nessa de falar assim, vamos lá, diária é tanto, beleza. Mas vai ter uma pré-produção, vai ter que fazer teste em camiseta, vai ter que fazer teste, vai ter que preparar a prótese, né?
Você não vai preparar a prótese no dia, você preparar a prótese no dia da filmagem não tem como, né, você vai ter que preparar antes. Então você tem que mensurar isso pela tua hora de trabalho e apontar o quanto cobrar. Como em qualquer área do Brasil, vai ter gente que vai pagar pouco, tem gente que vai pagar um pouco mais, que vai ter uma verba a mais, tá? A decisão é sua, somente sua, de como cobrar, né, efetivamente. Aqui são os caminhos, né? A gente trabalha muito com o design thinking, aqui é uma metodologia, assim, ela me dá muita, muita base, porque assim, o cliente ele quer alguma coisa, então muitas vezes aquela ideia ela precisa sofrer adaptações para esse cliente, para essa produção. Então eu vou ver essa ideia e vou pensar nas adaptações que dariam certo. Às vezes é uma, duas, três ideias. Nas três ideias, eu já vou colocar orçamento para teste. Então eu vou fazer o teste com essa ideia, com as adaptações, e depois vou cobrar. Se eu for viajar, né, então vai ser alimentação, vai ser avião, vai ser estadia, e com a diária efetivamente do, enfim, do efeito, né. Então o último trabalho que eu fiz, em uma diária, foi mais ou menos 1.500, R$ 2.000, tá, que você vai cobrar, tá. Por exemplo, para tiros e explosões. Múltiplos efeitos, né. O que eu acho quando porque a gente bate muito na questão dos múltiplos efeitos? Porque quem entende de múltiplos efeitos vai muito mais além. Uma coisa é eu chamar alguém que de repente entenda de uma maquiagem muito mais com as tintas, enfim, com as cores. Outra coisa é alguém que entenda também de próteses. E a outra coisa é alguém que entenda de próteses e tiro. Você entende que as possibilidades suas de entrar nesse mercado são muito maiores quando você. Às vezes o próprio diretor ele não tem muita noção do que ele quer, né, do que dá para fazer. E aí, de repente, você não tem noção. Aí o diretor não tem noção. Aí você, de repente, tem mais ou menos. Aí, pô, vai dar uma cena que pode ser uma cena mais ou menos. Agora, quando você entende é, outras possibilidades, cara, você vai sentar, você vai mensurar, você vai saber precificar. E o diretor, ele vai a tendência é ele se encantar com você, porque você vai não só resolver o problema dele, mas você vai, de repente, mudar o olhar dele. Tá? E alguns diretores eles dão muita abertura, tá? Nesse último trabalho especificamente, cara, foi muito legal que, cara, deu muita abertura, tá? Então ia ser uma cena que eram 4 tiros no peito. Então, aí dá abertura, eu falei assim, não, vamos fazer primeiro um tiro, depois os 3, né? Dá uma pausa dramática, o ator fala alguma fala e, cara, foi de primeira. Foi muito bom, cara, me senti muito bem nessa produção. Então, novamente, né, você entendendo de múltiplos efeitos, você tem a possibilidade de se tornar uma referência. Quando você se torna uma referência, você começa a compor equipe. Quando você compõe equipe, você se torna uma solução mais completa para o mercado, tá? Isso é um caminho muito, muito interessante. Quando você entra, vou falar mais do cinema, tá? É, entra numa equipe, né, ou vai fazer efeito de um dia, você vai se comunicar mais com algumas pessoas. Com quem você se comunica? O primeiro contato geralmente é um assistente que vai entrar em contato com você e fala assim, olha, quero fazer um efeito e tal. Aí você pergunta, pô, como é que é o efeito? O que eu faço? Marca uma reunião para a pessoa te ver, para ver que você tem um interesse no projeto dela. Né? Então, né, marca uma reunião, aí depois você marca uma reunião com a direção, aí você conversa com a direção, já alinha, né? E aí depois é você continuar conversando muito mais com assistentes, né? E a direção lá no dia da gravação você vai sentar, vai chegar, vai se apresentar, né? Se você for de longe, por exemplo, né? Se apresentar pessoalmente, seja gentil, entenda que tem pessoas. Existe uma equipe, quando você vai fazer um trabalho, que você chega no decorrer dele, já existe uma equipe trabalhando lá. Já existem pessoas que estão em harmonia. Então você tem que chegar com muita calma. Eu vou já falar como é que você lida com atores famosos e não famosos também, tá? Isso é muito importante. Direção de arte, né? Então, um efeito especial ele vai ficar, né, por baixo das asas da direção de arte, tá? E o fotógrafo, por quê? Cara, eu sempre, todo o fotógrafo que eu vou aplicar, por exemplo, o efeito do tiro em corpo, eu chamo ele para conversar. Eu falo assim, olha, você vai se assustar. Porque muitas vezes aqui não tem muita vivência, né?
Então eu falo: "Você vai se assustar". Então, assim, bota a câmera no tripé, vou dar uma sugestão, porque você vai se assustar, né. E geralmente é batata, a pessoa se assusta, às vezes, com a câmera vai para cima, né. Então se comunica para que o teu trabalho seja realmente um trabalho, que aconteça aí dentro, é claro, do possível, né, porque um set é uma loucura, mas que ele aconteça de uma forma harmoniosa com a equipe, tá. Assim você vai ser chamado para outros trabalhos. Então aqui você vai se comunicar muito mais, com a direção de arte, com os assistentes bastante, né. O fotógrafo você vai ter que dar uma palavra, no mínimo uma palavrinha com ele. Agora eu vou contar umas histórias pra você, vou contar umas histórias. Como lidar com a equipe, né. Já passei por situações, eh, que tinha lá um ator famoso, e quando uma produção às vezes pode ser um pouco pequena, né, às vezes falta gente, né, falta gente para que tudo aconteça como deveria acontecer. E aí as coisas começam a atrasar. Só que você pega um cara que é muito famoso, e que já lidou aí com grandes produções, pode ser que ele fique um pouco sem paciência, ele fique um pouco nervoso, né. Então, muitas vezes aí desestabiliza a equipe, né, começa a até citar, falar um pouco mal e tal, isso é normal acontecer, tá. Qual a postura que eu tenho em relação a isso? Eu não vi nada e não ouvi nada. Basicamente estou lá, não passo para frente nada, né, posso ouvir alguma coisa, estou lá, vou fazer meu trabalho, tá. Você vai fazer, novamente, montar um tiro em corpo, às vezes você vai ficar 8 horas só montando, né, montando o equipamento, montando como vai ficar a roupa, vai ficar concentrado lá. Então não sejam vocês a começarem isso, né, quando vocês estiverem numa equipe, não sejam vocês a começarem isso. Eh, Se alguém falar, passa por um lado, entra por outro, e tudo bem, finge que não viu nada, né. Entenda que quando você tiver um contato com um ator, vamos citar o famoso. Esse cara, se ele estiver nervoso já, porque a produção tá atrasando, você tem que entender que ele está nervoso. Como é que você vai marcar esse cara? Você vai ter que ser ágil, você já deixa tudo preparado, quando for entrar na cena, você vai fazer o que tem que fazer nele de modo rápido, e vai executar o que tem que executar. Tudo rápido. Não fique titubeando, né, tá. Assim você vai conseguir, mesmo num clima que às vezes pode ser um pouco não estável, você vai lá e vai, cara, você vai bater na mente dele, seja quem for. Porque o cara fala assim: "Pô, esse cara foi rápido pra caramba, meu. Que legal, foi rápido". E o cara vai ficar feliz, sabe. E aí você medida sempre, né, você vai ver se ele tem alergia, de repente, a algo que você está usando, né. Eh, Sempre o proteja, né, também, vou fazer um tiro, vamos colocar aqui o protetor auricular, né, no caso do tiro, vamos colocar? "Ah, não, não quero". Tá bom, aí você já entende que ele já passou por algumas vezes por isso, tá. Com o que não é famoso, esse cara geralmente ele tá iniciando. Muito dificilmente ele vai ter passado por uma cena de tiro, por exemplo. Eu tô citando tiros explosivos porque é o extremo, assim, é o que tem mais perigo, né, digamos assim, é o que tem que ter mais cuidado, né. Esse cara não passou por isso, então o ideal é que você converse antecipadamente e pergunta para ele, né, como esse cara do evento, eu sabia que ele nunca atuou na vida, ele nunca, né, é um evento, o cara estava fazendo um advogado, né. Pô, o que que eu fiz, né, conversei com a equipe dele, marquei uma reunião com ele, assim: "Cara, olha só, é assim, 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 eu vou chegar mais cedo, a gente vai fazer um teste pra você ver como é que é, porque se você tomar esse susto tão grande na frente de, né, do evento que você está palestrando, pode ser que se você se assuste, vamos ver como é que é? Aí eu chego mais cedo, já coloco esse teste a mais no orçamento, né, e aí chego antecipadamente e vou acalmar ele, tá, porque ele tá nervoso, ele nunca passou por isso, ele quer fazer, mas nunca passou por isso. E aí você vai acalmar ele, aí fala assim: "Não quero protetor auricular?", você vai falar assim: "Não, você vai usar protetor auricular", porque nesse caso, ele não é ator, né, e eu sei que ele no evento pode ser que, pô, force um pouquinho a audição, né, pode ser que dê uma pitada, eu não quero isso, quero que o cara fique bem, eu quero que o cara lembre de mim quando acabou o evento, o cara vai lembrar assim: "Pô, que legal que foi, que bacana", né. E aí é isso, você tem que se comportar muito bem, tem que, não chegar chegando,
tem que chegar com muita calma. Às vezes é um ambiente que já tem gente trabalhando há um tempo, então você vai chegar, conversar com calma. No momento que abrirem para você a chance de falar e de se comunicar e de se colocar, aí você se coloca, né. Então, por exemplo, se alguém chegar e falar assim: "Ah, vamos botar o tiro aqui um de frente para o outro", né, bem de pertinho assim, você fala: "Não, não vou fazer isso". Porque pode atingir né, a pessoa da frente. Então, qual o melhor método para a gente filmar isso? Vamos fazer separado. Né? Tem arma com festim? Né? Como é que a gente faz? Você tem que sempre entender esse contexto. E sempre assim, chega na manha, devagarinho no sapatinho. Chega no sapatinho. Aqui já citei, né? É uma sugestão para a carreira, né? De vocês agora, uma sugestão do que vocês podem fazer, já que vocês perceberam que tem uma grande brecha, tem muitas áreas, não é muito explorado, tem muita gente precisando. Por que eu sei que tem muita gente precisando? Porque muita gente procura a gente para fazer os efeitos. Muitas vezes a gente indica alunos, quando a gente não pode, a gente realmente indica. E aí vocês estarem presentes aqui, né, e se apresentarem, conversarem, mostrarem seus projetos, a gente consegue conhecer vocês para fazer uma indicação. Então, quanto mais você falar, quanto mais você ligar a câmera, mais você vai me marcar, eu vou saber quem é você. Tá? Assim, essa sugestão para outras pessoas que procuram, né, vai ficar melhor, porque eu já sei, já conheço. Ó. Tem gente que eu conheço que vai nos nossos presenciais, né? O Didio, por exemplo, né, que já foi no nosso presencial, a Patrícia, foi semana passada, ela estava aqui, veio para Santos aqui, nos conhecendo. Pô, eu gosto de conhecer vocês. Eu gosto de verdade. E, pô, se vocês me mandarem trabalho, eu nunca me neguei a olhar, eu vou olhar e vou falar assim, pô, que legal, não, pô, precisa melhorar. Assim eu conheço vocês. Não tem outro jeito de fazer isso acontecer, a gente, né, realmente fazer indicações a não ser conhecendo vocês. E aí quando você pensa assim, como você vai aparecer? Primeiro é você, assim como aqui, você, né, network, né? Então você vai lá, de repente, no LinkedIn, né? Agora, o mais interessante é você montar um canal seu, seja no YouTube, Instagram, TikTok, no qual você vai colocar essas técnicas, vai misturar essas técnicas e vai produzir conteúdos que tenham realmente um valor interessante para quem está vendo, que seja uma coisa, olha, que diferente, que coisa, que bacana, né? As pessoas vão te seguir, elas vão querer conhecer mais você. Existe um festival, eu não consegui só mensurar se ainda existe, mas pelo menos existia, 15 Seconds de Horror, né? Então, basicamente, são 15 segundos do filme, um filme de 15 segundos, que nesse filme é um pequeno filme mesmo, um pequeno recorte, que você pode fazer o quê? Você pode fazer filmes que tenham 15 segundos, se você pontuar isso, eu vou fazer um filme que não passe de 15 segundos, é uma história, se você digitar no YouTube, você vai encontrar vários tipos desses filmes, tá? 15 Seconds de Horror. E aí você pode fazer uma técnica por vídeo, cara, é uma coisa que você faz um pouco mais rápido, que você pode fazer pelo menos uma vez por semana. Cara, é muito legal isso, tá? Então, minha sugestão, eu já apliquei isso bastante quando eu realizava aulas em meio universitário, né, que a gente precisava aí de passar muito conteúdo em um semestre só, e eu queria ver trabalho, né, eu queria ver o circo pegando fogo. Aí, pô, passava para eles fazerem esses trabalhos, e pô, um monte entrou em festival, sabe? Nesse festival específico na época que tinha. Então, assim, pô, recortes, Instagram, né, TikTok, YouTube nos Shorts, meu, mantenha a constância. E aí você, em paralelo, vai procurar produtoras pequenas, né? Então, de repente, você tá numa cidade um pouco menor, que tem alguma lei aí de incentivo que está acontecendo, você vai fazer network, você vai se envolver e vai procurar essa produtora pequena. Você fala assim, olha, eu estou começando agora, vamos fazer um trabalho juntos, né? Ah, o que dá para fazer? Aí você vai falar assim, pô, faço múltiplos efeitos. O cara já vai falar assim, eu me apaixonei por você. E aí ele vai falar assim, pô, legal, vamos fazer um trabalho juntos. Então você começa a aquecer com essas pequenas produtoras, até formar um bom portfólio, tá? Então você começa lá com o canal, né, mídias sociais, né, procura aí fazer esses vídeos, já direcionei vocês a um formato. Uma produtora pequena te ajuda a crescer, porque às vezes você está estudando ainda. E se a produtora às vezes que é um pouco grande, já não, né, média na verdade, média já não tem muito acesso a esses efeitos, meu, você vai começar bem. Aí você vai fazer um bom trabalho, chega lá devagarinho, né, ouvindo,
crescendo com essa produtora, ou você monta a sua produtora e vai montando um portfólio. Naturalmente, quando você vai montando o seu portfólio e vai fazendo essas coisas, as produtoras maiores vão começar a te observar. Em algum momento você postou algum conteúdo, esse conteúdo tem um potencial viral, por exemplo, ou alguém fala assim, ah, tal pessoa faz, você viu aquele conteúdo? Aí você naturalmente vai começar a ser procurado, né? Muitas vezes para dar curso também, muitas vezes para fazer, né, efeitos especiais em um filme, e assim essa é a minha sugestão para sua carreira, para você que está começando, que quer entrar nos efeitos especiais. Aí você fala assim, ah, mas eu estou cursando faculdade de cinema. Ah, se você seguir isso, se você só pegar essas técnicas que a gente passa no curso de efeitos especiais, você vai estar à frente da faculdade. Não tenho dúvidas. Porque lá não tem tempo. Não tem tempo. Você tem que focar em outras matérias. Essas matérias aqui não muito difícil. Eu não conheci nenhuma por enquanto que faz. Se alguém fizer aqui, me corrija. Tá? Mas aqui então, e nesse conteúdo, busquei passar algumas experiências de coisas que eu já vivenciei, do que vocês devem se atentar para trabalhar com os efeitos especiais, tá? E se você está começando, assim, um caminho é esse, é uma sugestão de carreira, cara. Cria um canal, tenha constância, vídeos curtos, parceria com produtora pequena, cria portfólio, passa com uma produtora maior. Fui muito rápido? Olha, eu fui 9h50, hein? 9h50, meu. Em cima do tenha. Deixa eu parar aqui. Agora eu vou abrir para as perguntas. Vamos ver quem havia levantado. Alessandra, você levantou a mão, né, Alessandra? Tudo bem, pode, por favor, tome a palavra. Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite. Eu tenho algumas perguntas. Claro. Primeiro, eu vi muita gente usa um site que se chama Behance para fazer portfólio. Você acha que ele é uma boa ideia ou é melhor focar nas redes sociais? Olha, Behance é bacana, é bacana. Eu tenho o primeiro Delson do Behance é meu. É um antigo, né? O primeiro, mas eu prefiro, eu percebo que é muito mais na área das tecnologias, né? Das artes, do design, é muito mais aí. Mas é uma boa, você quer colocar os seus vídeos lá, os seus materiais. Agora, ainda assim, Alessandra, eu acredito que as redes sociais, elas têm uma grande possibilidade para que você realmente chegue nas pessoas, de verdade. E LinkedIn também. Se você for investir em tráfego pago para aquecer, né, até no LinkedIn, que está bem interessante, você consegue aí chegar nas produtoras, né, com o tráfego pago, mas é um outro tipo de conhecimento, aí você vai ter que investir um pouco de dinheiro para chegar nessas pessoas. Agora, lá no Instagram, há a possibilidade de você viralizar. A gente na escola utiliza lá o Design Thinking também em teste, a gente tem vídeos que lá que tem 20,5 milhões de acessos, porque a gente percebeu que as pessoas elas gostam muito de ver behind the scenes. Uhum. Então a gente no Brasil, a gente começou a fazer isso bastante. Então você vai lá, depois você vê, tem. E pra gente, esses behind the scenes são insights pro aluno. Então tem vezes que você pega, você vê uma cena e fala, cara, podia ser assim, olha que legal. Então lá a gente acaba tomando esse conteúdo que a gente traz de outros locais como um modo de fazer, criar insights para as pessoas, para quem acompanha a página. E se você fizer isso, e aí, por que eu acho que você trabalhar com múltiplos efeitos cria os insights, né? Porque se você pegar maquiagem, todo mundo está fazendo. Agora você começa a misturar, né? Maquiagem, prótese, bota um tiro, bota uma explosão. Aí não. Aí você tá se deslocando. Né? Uhum. Tá. Aí você falou que quando te chamam, né, para te contratar, depois que você fala com a direção de arte, aí eu perguntei se não tem uma conversa com a direção de arte na Olha, pré-produção. às vezes sim, às vezes não. Depende do tipo de efeito. Se for uma direção de arte que geralmente já pega na maquiagem, eu vou complementar alguma coisa. Então aí eu preciso falar. Geralmente tiros e explosões, quando chama é porque não sabem fazer
ou sabem, mas tem receio. Cara, já tive produção que fui fazer tiros e explosões que a pessoa, né, tinha comprado o curso, tipo, só precisava eu lá do lado pra, sabe, falar assim, olha, é assim, pra acompanhar como é o trabalho. Agora tem gente que, pega de primeira e já sai fazendo, assim. Se seguir o que tá no curso, não tem erro. É que eu sei que às vezes pega, né, putz, será que... Não, mas é só seguir o que a gente tá falando lá, tomar as precauções, não tem erro, você se desloca. Então, assim, a direção de arte depende. Às vezes você vai direto no diretor. Geralmente, tira explosão, você vai até direto no diretor. Tá? Porque, putz, ele que tá... Cara, eu quero fazer muito isso, tô com orçamento de tanto, não sei como fazer. Tem gente na minha equipe que sabe, mas nunca fez. Só que, ainda mais quando é um ator muito famoso, não vai arriscar. Nesse específico, eu não sabia que era, no último, né? Não sabia que era um cara muito, muito famoso. Só sabia quem era, né? O primeiro nome. Quando eu cheguei lá, era, mano, trabalha a mesma coisa, né? Então, vamos lá, vamos sentar, vamos fazer. É seguir os passos. Se você seguir os passos dessa aula de hoje, assim, chegar, conversar, ir na manhã, cara, não vai ter, não tem erro. E com a robótica, eu sei que é muita coisa, né? Mas assim, você podia dar um exemplo, mais ou menos, assim, do que pode ser feito? Você pega aqueles filmes de... sabe, tem a cabeça do personagem, aí mexe o olho, aí ele vira a cabeça, né? Então, o próprio monstro, né? Você pode ter alguns... Jurassic Park usou bastante. Qual? Jurassic Park, que aí mistura com a mecânica, né? Desculpa aí. E o legal, o Didi e Alessandra, é que isso está nas escolas agora. A robótica está nas escolas. Então é um movimento, cara, quem souber unir robótica com cinema e for para a escola, vai abrir um mercado, que é um mercado muito bom. O próprio audiovisual na escola já é fantástico, né? Agora, quando você pensa profissionalmente, quando você chega com essa opção aqui, olha o que você vai... Eu falo assim porque é o seguinte, Alessandra, quando a gente começou com a escola, 2020, cara, não tinha quem fizesse. Assim, a gente, né, sabia que lá fora fazia, né, a gente veio, né, começou a caçar, não tinha. A gente acabou se transformando, eles fazem lá. Cara, então, beleza, a gente foi os primeiros a começar aqui um movimento em relação a isso. Mas olha quantos outros movimentos podem começar com vocês. Olha quantas coisas diferentes que a gente pode ampliar. E a escola quer muito trazer outros professores que aprofundem outras áreas, que aprendam, que desenvolvam. Porque o ensino é assim, né? A única forma é você... o plano da escola é daqui a 10 anos a gente virar uma faculdade de efeitos especiais. Eu descobri o Delso na pandemia aí também, assistindo uns vídeos aí. Descobri o Delso foi nessa época aí mesmo, 2020. Pô, e o Didi é um cara que ele vai em muitos das nossos presenciais. Ele foi no Sesc Santo André, foi aqui em Santos, quando a gente fez um presencial aqui também. Ah, o Didi é demais, talentosíssimo. Foi muito bom, viu? Foi muito bom. Eu preciso pegar prática. É isso que eu ia comentar com a Alessandra aí. O medo, acho que nem eu, na minha escola aqui, eu tô com um receio de pegar e investir e colocar lá para os alunos, né, os meus alunos. Faço direção de arte, mas é punk, cara. Dá um receio assim. Precisaria mesmo estar um Delson do lado para dar um suporte. Mas vou te falar, eu tenho certeza. Vamos juntar e vamos provar e vamos fazer. Desafio. Vamos sim, por que não? Desafio da escola, hein? Quem fizer uma cena de tiro e mandar, deixa eu ver, vou fazer alguma coisa. Vou pensar ainda o que eu vou fazer. Desafio, hein? Oi? Uma cena com tiro. Depois que você faz a primeira vez... Eu duvido, meu. Não fala essa palavra muito. Duvido. Você faz a primeira, depois você é sossegado. Você faz a primeira, depois é sossegado. Eu andei tentando fazer uns sangues aqui, né, pra praticar aqui e tudo mais. Meu, mas é muito punk, meu. Sozinho parece que você tá meio perdido. Na aula ali presencial é legal, tudo mais. Ajudei o Delso aqui no Sesc Santo André. Mas, meu, com ele do lado parece dar segurança. Agora você fazendo sozinho, você fica mexendo assim, não vai dar certo, não fica legal, não tá legal, sabe? É preocupante. Mas volta à aula, vocês têm acesso vitalício. Volta à aula, vê uma, vê duas. Receitas de sangue tem 4 lá no curso, se eu não me engano, 4 receitas de sangue. Vê 3, vê 4, testa cada uma.
Tem até mais, né? Você tem um colega seu que eu não lembro o nome, é Rodrigues, acho que é uma coisa Sim, assim, sim. que ele ensina N efeitos lá, com Sim, sangue, sim. né? Com maisena, com não sei o quê, com um monte de coisa, né? E esse cara faz muito filme lá no Rio de Janeiro. Cara, façam, testem. E sempre vai ter coisa nova acontecendo. Sempre vai ter coisa nova acontecendo. Alessandra, mais alguma questão? Podem perguntar, pessoal. Aproveitem para perguntar. Não, é isso. E falar pro Gigi, vamos juntar e vamos provar. Você é da ABC? Desculpa perguntar. Você é da ABC aqui? São Paulo, Não, ABC? não, mas posso ir para Vamos fazer online mesmo. Vamos. Eu fiz uma noite de Kino e não sei se vocês conhecem o Kino Fórum, né? E nós fizemos tudo online na época da pandemia. Dirigimos, fizemos direção de arte, fez tudo online, que nem nós estamos aqui, assim. Debatia o assunto, gravava, se juntava com máscara e tudo. 2, 3 pessoas na época só, né? Mas foi legal, fizemos um filme e tudo. Meu, que legal. Né? Isso é isso aí. Mas, ó, desafio, hein? Eu já tô esperando de vocês aí. Tô esperando de vocês. Santos mandou aqui, na questão da equipe de efeitos especiais, você acha que o caso da Alec Baldwin foi culpa de quem? Cara, isso aí teve até um cara mais especialista ainda que falou sobre isso, que foi o Gabriel. Que falou sobre, se está no conteúdo de vocês também, aula sobre armas cenográficas. Que é responsabilidade do armeiro, né? Não tem jeito. Tem que ter esse controle, esse cara que tem que ter o controle, é o responsável pela coisa. Deu alguma coisa errada. Em dezembro, quase que eu te chamei, que um colega meu precisou de uma arma, né? Aqui pode falar, né? Pode. Eu ia falar objeto de cena arma, mas tudo bem. E não tinha, eu falei para ele que eu tinha um colega, né, indicado por você, só que aí acho que ele perguntou lá, mas acho que saía caro, que o rapaz é do Rio de Janeiro, né, o É do Rio de Janeiro. menino. Então, mas acho que saiu caro e ele não me retornou até agora também sobre isso daí também. Não retornou. Às vezes tem que botar no custo da produção. Realmente, que o cara ele vem com a arma, ele é responsável pela arma, ele vai evitar que aconteçam problemas. Né? No caso dele ainda, são simulacros, né? Não são armas. Não sei se ele está agora com armas de festim, né? Ou se são adaptações. Tá? Mas tem a aula lá para vocês, podem assistir a aula de armas cenográficas. Mais eu alguma? propus a ele a fazer uma, né? Eu falei, vai pegar um plano fechado, vai pegar um close da arma. Ele falou, não, é só para ter a sensação que tá armado. Eu falei, meu, pedaço de madeira a gente faz qualquer coisa, isopor a gente faz. Não retornou, talvez ele tenha parado, né, devido a festas, essas coisas. Pode foi ser. logo um pouco antes do Natal. Ele não me retornou até agora, né? Mas quem sabe eu não vou ter que fazer uma arma cenográfica aí. Tem uns detalhes, né? Até Já fiz para teatro. E pior que a escola gostou tanto das armas que acabou ficando com eles lá. Fiz um 38 e um 45, meu. Ficou muito real, que eles adoraram. O teatro adorou, né? Em escola não tem jeito. Eu lembro que eu fiz uma mão minha, cara, destruíram a minha mão. Fui emprestando, aí o aluno chega assim, presta, professor. Aí leva um, leva outro, usa numa. Minha mão em várias produções, né? Aí fala, é material perdido. Pessoal, deixa eu ver aqui, Ana Luísa. Conheci essa escola ontem pesquisando, mas Delta já me deu aula de animação na São Judas de Santos, na Faculdade de Cinema. Lembrei de você, Ana Bittencourt. Após a facul, comecei a fazer vídeos no TikTok e até me aventurei a fazer umas próteses e o retorno das pessoas foi bem legal. Não tinha associado ainda as redes sociais, é uma forma de conseguir trabalhos na minha área. Então te acrescento algo hoje, Ana. Acrescenta sim. Pode usar as redes sociais. Que prazer aí. Cadê você? Tá com a câmera ligada? Eu dei aula pra muita gente, pessoal. Que bacana. Acho que não acho que não tá com a câmera aberta. Colegas aí vão falar. Tudo bem. Não sei se eu vou atrapalhar o Delcio, mas se alguém não é aluno aí, pode se inscrever, porque é muito incentivador aí. O doutor Nelson aí. Delson. Temos que produzir, gente. Temos que produzir. É muito incentivador. Pelo menos comigo foi dessa maneira aí. Eu conheci ele em 2020, quando ele começou a lançar os vídeos, e fui começar a fazer o curso com ele o ano passado, né, Delson? O ano passado. Foi passado, por aí. Foram 3 anos namorando o Delson aí, até
ser aluno mesmo dele e não quero mais sair do pé dele. Agora, toda vez que eu preciso, chamo no WhatsApp, vou lá no Instagram. É, né, Adelson? Perturbo mesmo, né? Cara, tem que vir aqui tomar uma cerveja. Tem que vir tomar uma cerveja aqui em Santos. Eu vou falar até na presença dos meninos aqui. Tá tendo aula no Sesc Santos aí para terceira idade. Eu fui convidado para participar, tudo mais, mas é terça e quinta. Eu não consigo. Toda terça e quinta tá aí durante uns 2 meses aí. Então, se você quiser a oportunidade, Delson, aparece lá no Sesc lá. Ah, legal. Pro Gustavo Brandão. Você Eu acho que comentou você vai dele. ser muito bem recebido lá. Os Sesc são grandes parceiros nossos, sempre damos curso para eles, principalmente outubro e novembro. Sesc Santos, Sesc Santo André, geralmente para eles é próteses, maquiagens, né, que eles gostam bastante. Então são grandes parceiros, gosto muito de negociar com o Sesc. É uma outra oportunidade também para vocês. Sescs, nossa, eles pagam bem, eles têm um espaço muito bom, as pessoas que vão lá são muito envolvidas. É uma outra oportunidade também, tá? Cursos do Sesc. Aí de repente você vai falar assim, Sesc Santos, Sesc Santo André, a gente tem o currículo aqui, o certificado da escola com o Delson. Aí eu falo assim, eu não tô devendo nada para eles não, então não tem problema. Aí eu falo assim, não, legal, bacana. Eles são grandes parceiros mesmo, gosto muito. A gente ficou em novembro e dezembro, uma vez por semana, indo até Santo André para dar workshop lá. A gente produziu filmes de zumbi lá, nossa, foi muito legal. Turma muito boa. Fizeram próteses, maquiagens, modelaram, fizeram moldes, fizeram tudo. E ainda fizeram filme. Foi muito, muito bom. Foi muito bom mesmo. Pessoal, mais alguma dúvida? Podem falar aí, por favor. Ana Luísa, você não apareceu, mas é um prazer recebê-la aqui. Cara, você acredita que eu não consegui ver a substância ainda? Eu tenho filha pequena, né? O que eu mais vejo é Mulan, é Bita, é Gabi, é o que eu mais vejo. Aí quando eu paro à noite, eu vejo muita série. Com a minha esposa a gente para, né? Eu tô vendo aqui agora o Jovem Sheldon. Meu, legal, eu gostei. Muito boa a série. Falando nisso, você precisar do Bita aí, eu já fiz Bita já, viu? Já mesmo? Eu tive que fazer com um sobrinho meu, eu acabei fazendo animador de festa pro sobrinho de Bita. Que bom. Galinha pintadinha, a gente tá sempre vendo isso aí. A última vez que eu fui no cinema... Pode falar. Perdão, hein? Imagina. Veja a substância e também saiu um vídeo do Atrás das Câmeras também de como eles fizeram, porque tem uma cena de um banho de sangue também. É sensacional. É sensacional. Legal. Vou ver. Tem um behind the scenes. Tem no YouTube isso aí? Tem no YouTube isso aí? Tem no YouTube. Deixa eu ver se eu acho para mandar aqui para vocês. Vou procurar. E também que você estava falando de tiros, estava tendo aquela série do Sertão, Sertão Veredas na Globo. Também estava com muito tiro, muita maquiagem também. Meu, os filmes nacionais aí estão com muito tiro mesmo. Entrou em falar em série, eu assisti uma série procurando aqui, né? E estava procurando Protetora, que é a série que estava passando na Globo, já assisti ela toda já. Mas eu achei o Protetor é uma série turca. É tipo novela, mas é uma série. Cara, o que tem de tiro, e olha, tem um, acho que eu cheguei até a mandar para você pelo WhatsApp, que mostra a hora que o cara toma um tiro no braço aqui, fica o formato, lembra que você sempre na aula fala para cuidado, para não deixar o formato do fundo, né, do protetor, né, do tiro, e o dele aparece, assim, bem quadradão, assim, ó, no braço do cara, assim, e o buraco do tiro. Às vezes você precisa colocar aí um efeito visual junto. Teve um trabalho que eu fiz aqui em Santos, que me chamaram, um ex-aluno me chamou para fazer esse trabalho, eu vou fazer um tiro. Eu sei que a gente entrou nas conversas, no set, 6 da tarde e saímos 5 da manhã. A última cena. E lá, nesse específico, eu só ia ter acesso à camiseta um dia antes. Cara, quando chegou a camiseta branca, transparente, falei, como é que eu vou resolver isso, né? E vocês têm no curso os 3 tipos três modos de você fazer essa... Quando é muito transparente, não tem jeito, eu não coloco na camiseta, eu boto no corpo. Aí não apareceu.
Deixa eu ver, Santos, efeitos práticos sempre vão prevalecer. Ah, Jogos Mortais, muito bom mesmo. Muito bom, muito bom. Ana Bittencourt, maquiagem ficou sensacional. Da Substância, vi uma postagem hoje sobre as próteses terem deixado a atriz com espinha. Viram os efeitos do último Alien? Cara, eu só vi recortes do último Alien. Só vi recortes. Tem inclusive um behind the scenes sobre o último Alien na página. Cara, cada vez coisas mais fantásticas, né? Agora eu queria muito que essas coisas fantásticas fossem cada vez mais nacionais. Aí, gente... Olha o espaço que tem, pessoal. Olha o espaço que tem. Pessoal, mais alguém quer fazer? Fique à vontade. Nosso retorno hoje, fico muito feliz de vocês estarem aqui, compartilhando nesse momento. Vocês chegaram a ver a aula da neve? Que está no sistema de vocês? Cara, muito, muito legal, né? Olha as possibilidades que dá para fazer. Neve fuligem com... Ó, a Ana mandou um link aqui. Faz maquiagem de tiro, precisa aprender outra forma sem ser com sensor. Me explica melhor, Elidamaris. Me explique melhor. Se você quiser abrir o áudio, abrir sua câmera. Ah, seria isso? A pele depois do tiro? Se quiser abrir seu áudio e câmera, Elidamaris, fica à vontade. Ana também, se quiser abrir seu áudio e câmera. Para eu poder entender melhor essa pergunta. Ela está falando, mas o microfone dela está fechado. Seu microfone está fechado, deixa eu ver se consigo abrir aqui. Não, acho que só você consegue abrir. Elidamaris, você precisa abrir seu microfone. Aqui na parte inferior deve ter aqui um microfonezinho. Aí você... Eu não estou te ouvindo ainda, não estou ouvindo na tela também. Eu nem entendi a pergunta da Ana Luísa aí. Ela colocou tipo da pele depois de um tiro? Me parece que ela, de repente, é o tiro na pele, né? Depois que acontece o tiro, esse efeito de maquiagem de um tiro em pele, né? Eu acho que é isso que Elidamaris quis dizer, de repente. Aí tem que usar prótese, né? Você acho que ensina lá também, né? Sim, dá para usar prótese. Eu lembro. Se for uma produção bem pequena e for uma coisa rápida, dá para usar a massinha da Slug também. Só que se for algo maior, você não vai com massinha da Slug, não. Não faça isso. Não faça isso. É que nem o tiro na testa, né? Ali eu acho que mais é maquiagem, né? Tem que fazer uma não prótese. Não dá pra colocar pra explodir, às vezes. Tem que botar prótese. Tem que ser aquele o mais fraquinho, né? Isso. Tem um próprio para isso, é 1/8, se não me engano. É 1/8. Só que você não vai colocar bolsa de sangue, você vai ter que colocar bem pequenininho. Um tubo com sangue e seringa. Oi, perdão. Um tubo com seringa e o sangue, às vezes. Também daria, que você tem que passar por trás, né, a prótese. É que você quer fazer o tiro estourando, aí tem que ser o sensor. Você pode combinar os dois, né, ele estourando, depois você com a mangueirinha. Pode falar, Elidamaris, só seu áudio está... Você precisa clicar no microfonezinho para eu te ouvir melhor, para eu te ouvir. Não estou te ouvindo, eu sei que você está... Estou te vendo, mas não estou te ouvindo. Poético isso, né? Te vejo, mas não te ouço. Não estou te... Tá, fique tranquila. É poético isso, né? Te vejo, mas não te ouço. Eu mandei no chat o link do YouTube com o making of da... Ah, legal. Vale a pena. Legal. Vou copiar aqui já.
Damares, não estamos te ouvindo, tá? Damares, se eu der palpite assim, ó, passa o dedo, você está usando o celular? É o Passa o celular, dedo né? para cima, alguma coisa, né? Acho que é assim, né? O Isso celular não lembra. deve subir, se tiver, tá na parte inferior, né? Aí você clica no botãozinho do microfone. Coitado, agora fechou a câmera. O link da Ana. São fotos do processo de prótese do Alien. Legal. Damares, eu faço maquiagem de tiro, só que com som em caixa de som. Você deve fazer então contando com o fotógrafo, né? O corte, quer dizer, o som do tiro, depois o corte já na pessoa com a maquiagem do tiro. Seria isso, Damares? Damares, eu vou fazer assim. Se você quiser mandar mensagem no WhatsApp, eu até vou avisar a Juliana do atendimento para que ela me passe. Ela saiu. Eu vou pedir para chamar ela no WhatsApp e eu vou tirar a dúvida dela. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Alguma dúvida? Laís, Alessandro. Se não tiverem dúvida, vou me despedir de vocês. Se tiverem dúvida, a gente fica aqui o tempo que for. Valeu, Didio. Pessoal, vou me despedir de vocês então, já que vocês não têm dúvida. Depois você pode procurar o Didio aí e a gente troca aí. Não tem problema, né, Delson? Claro, claro. Só chama no WhatsApp, aí já eu peço para que ela passe os contatos, tá? Caso vocês queiram trocar contatos. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado pela presença de todos aí. Peraí, Damares voltou. Deixa eu ver se ela vai falar alguma coisa. Tá sem som ainda, Damares. Boa noite, Laís. Boa noite. Não tô te ouvindo. Não tô te ouvindo. Damares, eu vou fazer o seguinte. Manda mensagem no WhatsApp para a Juliana, lá do atendimento, e aí ela vai me passar a sua mensagem, eu vou te atender para tirar sua dúvida, tá? Porque eu não tô te ouvindo, o som não tá ligado, o seu som não está ligado. Obrigado pela presença, Damares, seja bem-vinda, tá bom? Tchau, tchau, pessoal, uma boa noite a todos. Até a semana que vem. Vamos com mais temas diferentes aí semana que vem, tá bom? Um abraço a todos. Obrigada, boa noite. Boa noite, tchau, tchau.